Deus, varão. Eles ficaram sem saber o que fazer. Boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus. Olha para essa pessoa do seu lado e diga: que bom que você veio. Diga para ele: isso é importante para mim, irmão. Ama a sua vida. Fala alguma coisa para o seu irmão aí. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Obrigado, Senhor. Deus é bom, amém, irmão? 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Queria que você ficasse de pé mais um pouquinho. Você já vai sentar. Vai ficar umas 2 horas aí sentado, ministrando aqui. Brincadeira, alguns minutos, né? Depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e foi e sitiou a cidade de Samaria. E houve grande fome em Samaria. E eis que a sitiaram, ao ponto de se vender a cabeça de jumento por 80 moedas de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: ajude-me, ó rei, ó meu senhor. E ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: qual o seu problema? E ela respondeu. Então a mulher me disse: dê o seu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e comemos. Mas no outro dia, eu disse a ela: dê o seu filho para que comamos. E ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas, como estava andando sobre a muralha, e o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Amém? Capítulo 7, versículo 1, de Reis também. Então, Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevado serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém, o capitão, cujo braço do rei se apoiava, e respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu, será que isso poderia acontecer? E o profeta respondeu: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite a tua palavra, Senhor, meu Deus, que está sendo ministrada nesse lugar. Nós sabemos, meu Deus, que já há um mover de Deus nesse lugar. Nós sabemos que da hora que adentramos por essas portas, o Senhor já começou a fazer algo nessa noite, Senhor. O Senhor já começou a nos dizer algo. O nosso coração, o nosso espírito já pode sentir a tua presença, ó. Nós sabemos que a tua presença é real nesse lugar, ó. Agora nós lemos a tua palavra e essa palavra vai ser anunciada. Meu Deus, que a revelação do teu espírito, que o poder do Senhor, através da tua palavra, toque nos lugares, meu Deus, aonde tem sido lugares impenetráveis. Entre nos lugares aonde tem sido inacessíveis, ó Pai. Lugares, Senhor, aonde muitas vezes a tua palavra não tem chegado. Entra no coração, no espírito, na alma. Toca nos teus filhos, Senhor, nessa noite. Meu Deus, que o Espírito, que a revelação da tua palavra flua neste lugar, ó Pai.
Meu Deus, que todo impedimento, que toda distração, que tudo aquilo vem para roubar a Tua palavra, a revelação do Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas, nós já damos uma ordem no mundo espiritual, fora desse lugar, toda a frieza, tudo aquilo que impede o agir do Senhor. Nós declaramos nessa noite que há anjos neste lugar. Nós declaramos nessa noite que há intercessores posicionados nesse lugar. E que a Tua palavra, Senhor, vai fluir nessa noite, ó Pai. E que o Senhor, meu Deus, nessa noite, vai transformar as nossas vidas, ó Pai, através da Tua palavra, ó Pai. Amém? Aplauda o Senhor fortemente, pode se assentar. Queridos, o tema dessa palavra é a crise que nos faz avançar. Quero falar sobre um pouco sobre mim, sobre você, como cristão, como aqueles que têm uma palavra sobre a sua vida. Quem tem uma palavra aqui sobre a sua vida? Há uma palavra sobre a sua vida, há uma palavra sobre a minha casa, há uma palavra sobre a sua família, há uma palavra sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, há uma palavra sobre todas as áreas da sua vida. E essa palavra é imutável, pois essa palavra não é uma palavra de homem, essa palavra é a palavra do Senhor. Essa palavra, ela está direcionada a mim e a você. A palavra do Senhor, ela foi liberada para mim e para você. Essa palavra não foi liberada para os animaizinhos, ainda que são bonitos, ainda que você tenha lá o seu pet, ainda que você tenha lá a sua calopsita, ainda que você tenha lá o seu gatinho, mas essa palavra, ela é destinada ao ser humano, a nós. Então, nós como seres humanos, conscientes no nosso raciocínio, nós entendemos que essa palavra, ela é liberada para nós. Mas isso não é o suficiente para nós avançarmos na direção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós recebemos um convite do Senhor, o Senhor nos chama. E nós precisamos se converter, nós precisamos ser transformados, nós precisamos nascer de novo. Quando Nicodemos diz para Jesus, como que é essa história? Jesus diz, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Então nós precisamos nascer de novo para entender as coisas espirituais, que não é sobre as coisas naturais, que nós não podemos viver uma vida achando que tudo que acontece na nossa vida é algo natural, é um acontecimento, é um fato. O fato de você estar aqui nessa noite pode ser uma atitude isolada ou não. Mas a ideia de Deus, o projeto de Deus para mim e para você é que você não entenda a terra, que você entenda o céu. E quando você entender o céu, você entende a terra porque você entendeu o céu. Porque tudo que tem na terra foi criado pelo céu. Então eu e você e a palavra de Deus, ela foi liberada sobre a nossa vida. Então, a partir do céu, tudo passou a existir. Então Deus liberou uma palavra, haja luz e houve luz. Deus liberou uma palavra, haja divisão e houve divisão entre a face da terra e se nasceram os rios. E assim por diante, Deus foi liberando palavras, liberando. Mas quando chegou no homem, a Bíblia diz que Deus fez o homem a sua imagem e a sua semelhança. Então eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Você tem uma importância gigantesca para Deus. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, os melhores projetos de Deus, os melhores sonhos de Deus não foram depositados em nenhum outro ser vivente, a não ser em mim e a não ser em você. Eu não sei se você está entendendo e se você pode glorificar a Deus nessa noite por essa palavra. Amém? Glória a Deus. Então os momentos de crise e os momentos que nós passamos, que nós não alcançamos os nossos objetivos, ou que nós se frustramos nos nossos sonhos, nos nossos projetos, naquilo que acontece na nossa vida, isso não para o agir de Deus. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que Deus, ele anda totalmente na contramão dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Que Deus, ele é especialista em deixar algumas coisas dar errado na nossa vida, para que a gente cresça, para que a gente amadureça e para que a gente comece a viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então eu quero dizer uma coisa para você, na liberdade do Espírito e como seu pastor: cresce, irmão, amadurece, cresça em Deus. Pastor, eu não posso chorar? Pode, irmão, você deve chorar.
Um tempo atrás eu fiz uma oração para Deus, e eu já vi alguns irmãos compartilhar isso também, que disseram para Deus: Senhor, devolve as minhas lágrimas. Eu quero chorar de novo na tua presença. Porque às vezes a gente fica tão duro, a gente fica tão resistente, e a gente vai criando uma casca que o Espírito vem, mas ele não entra, porque a gente está preocupado com tanta coisa. A gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem que pregar, a gente tem que louvar, a gente tem que resolver alguns pepinos lá da empresa, a gente tem que resolver algumas coisas no casamento, a gente tem que se preocupar com o filho, como vai ser a semana. E Deus entregou tantas coisas na nossa mão, que aquilo que Deus nos entregou está tirando o foco daquilo que realmente é o que Deus tem para a nossa vida. Então, quando nós falamos que Deus é um Deus relacional, é que Deus quer se relacionar com você. É que Deus quer se relacionar comigo. E quando Deus percebe que você está indo muito para longe dele, Ele permite que algumas coisas aconteçam, para você abrir seus olhos e voltar para o lugar onde você nunca devia ter saído. Esse lugar não é um lugar físico, esse lugar não é um lugar em que você chega e senta nele, que nós chamamos de igreja, chamamos de templo. Esse lugar é o Senhor. O Senhor sempre chamou o seu povo de volta. E o Senhor nesse tempo está dizendo: a nossa crise é a grande oportunidade para Deus se revelar e para nós crescermos em Deus. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite o Senhor está te dizendo: avance, mesmo diante da crise. Pastor, deu tudo errado, não importa, irmão. Avance, não pare, olhe para o propósito de Deus, olhe para a palavra de Deus, olhe para aquilo que o Senhor já disse ao teu respeito e ao meu respeito, e avance na direção daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deixa eu dizer qual é a palavra para essa noite: não tire os olhos do Senhor, não tire os olhos do Senhor. Então, o celular virou todo aqui, estou tentando arrumar aqui. Eu creio que eu vou comprar um notebook, amém, irmão? A irmã Edilene não estava aqui domingo passado, que ela teve um compromisso, eu não lembro qual era. Você não estava aqui domingo passado, tá? Estava? Estava? É? Achei que você não estava. Mas amém, trouxe a mesma palavra que eu trouxe, foi? De oferta. A mesma passagem, mas de uma forma totalmente diferente. Aí eu querendo pôr falta para a senhora aqui. Falando sobre Samaria. Samaria era uma cidade estabilizada, uma cidade fortificada. E a Bíblia diz que o exército do inimigo cercou Samaria, o exército da Síria cerca Samaria. E as cidades antigamente elas eram cercadas por muros. E as saídas e as entradas da cidade foram fechadas. E esse período de fechamento da cidade, eles não tinham acesso a comprar, a colher, eles não tinham acesso a nada. E aquela cidade começa a sofrer uma escassez, uma falta de tudo. E aquilo que era desprezível aos olhos, aquilo que não tinha tanta importância, começa a ter importância, porque eles já não tinham mais nada para comer e já não tinham mais como se alimentar. E começou a apertar, e começou a dar fome, e começou a gente morrer por causa da fome. E aí as coisas que não tinham valores começaram a ser super valorizadas. Nós passamos por uma pandemia no Brasil, e em nome de Jesus, acabou. E nós lembramos que algumas coisas, uma máscara, por exemplo, era caro, álcool em gel, as coisas começaram a aumentar o preço. Mas isso era uma necessidade. Mas falando de alimentação, aquele povo não tinha nem com o que se alimentar. E a Bíblia diz que uma cabeça de jumento começou a valer 80 moedas de prata. E aí o povo começou ali a se desesperar ao ponto de começar a praticar canibalismo, comer o próprio filho. A mulher vai interceder junto do rei, e o rei diz: você quer que eu faça o quê por você? Se Deus não interceder por você, se Deus não fizer nada por você, não sou eu que vou fazer. Mas sabe o que me chama a atenção? É que no período da escassez, no período que não tinha nada, eles começaram a valorizar aquilo que eles não valorizavam. No momento da crise, no momento da dor, no momento do sofrimento, aquilo que não tinha valor passou a ter valor. Aquilo que por um período não tinha valor, não era algo que se importava. Mas no período que eles não tinham mais nada, aquilo passou a ter valor.
Eu acredito como estava aquele povo refletindo sobre aquele momento e pensando sobre o que eles estavam passando. E quando tudo que acontece na nossa vida, irmão, pastor, Deus é ruim? Não, Deus não é ruim. Mas Deus permite as crises na nossa vida para que a gente enxergue o verdadeiro propósito. Às vezes nós queremos viver, tudo bem, quem não quer viver 100%, todo momento, bom, mas tem um momento na nossa vida, tem um período na nossa vida que nós passamos um momento de crise. E nesse momento de crise, é o momento que nós começamos a valorizar as coisas que por um período talvez a gente não valorizou. Aquele povo que estava passando por uma crise, e uma crise tão real, uma crise tão profunda que eles não tinham o que comer. E aí eles começaram a valorizar aquilo que era desprezível aos olhos, aquilo que eles não comiam, eles desejaram comer, ao ponto de começar a sacrificar a própria família. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. A crise tem que te levar para perto de Deus. A minha crise, a sua dificuldade, a sua luta, a sua guerra, só tem um lugar que ela vai ser vencida, em Deus. Pastor, só tem um lugar que nós vamos vencer as nossas guerras, em Deus. Só dizer uma coisa para você, irmão, Deus não é bombeiro. Como assim, pastor? Deus pegou fogo aqui, vem e apaga. Deus apagou o fogo, está tudo bem, Deus, tchau. Vai vir outra crise, vai vir outra luta, vai vir outra guerra, e talvez venha uma guerra pior. O que nós precisamos entender, que Deus, Ele quer nos ensinar a se relacionar com Ele, a desfrutar daquilo que Ele tem. O que Deus quer te ensinar e o que Deus quer me ensinar, que a sua dependência não é de quanto você ganha, que a sua dependência não é do que você tem, mas que a sua dependência, a minha dependência como ser humano é dele. Quem nos alimenta é Ele, quem nos mantém de pé é Ele. Tudo que nós precisamos vem dele. O que o seu casamento precisa vem de Deus. O que os seus filhos precisam vem de Deus. E que resposta nós damos para o dia de crise? Nós se levantamos, oramos, clamamos, profetizamos, cremos e não paramos. Qual a primeira coisa que a gente pensa na crise? Vou parar. Qual é o primeiro pensamento que vem? Vou desistir. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Por que eu estou vivendo essa crise? A Débora ministrou sobre Jó. E nós vemos que Jó passou muitas coisas. E depois do culto, o Samuel disse algo muito forte. Ele disse: pastor, sabe o que Deus me falou? O diabo tem ido mais aos pés de Deus do que muito crente. Para acusar, para apontar. E muito crente não vai aos pés de Deus para orar. E o diabo foi aos pés de Deus querer acusar Jó. Fecha parênteses, fecha aspas, né? Cadê o Josimar? Isso é um alerta para nós, irmãos. O quanto nós temos se levantado diante da crise, o quanto nós temos clamado diante das crises, o quanto nós temos avançado e crescido diante daquilo que nós temos enfrentado e passado. Eu já passei crises na minha vida, eu já passei situações na minha vida que eu achei que não ia sair delas. Eu disse, eu não saio disso aqui, eu vou, vai acabar tudo, vai tudo. E quando você vai para um quarto de oração, quando você vai para um tempo de clamor, quando você procura o conselho certo, quando você dobra o seu joelho, quando você levanta a sua mão, quando você começa a dizer, Senhor, me tira desse lugar, Senhor, eu não aceito, eu não quero viver dessa maneira, quando você vai ao lugar certo, buscar a resposta que você precisa e segue a direção que você tem que seguir, não tem como dar errado. E o que o Senhor está nos chamando para esse ano, o Senhor está nos convidando a viver tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então nada que o Senhor disse a você, Ele esqueceu, irmão. Tem um louvor do Toque no Altar, né? Lembra, Senhor. Lembra, Senhor. Mas quem esquece não é Deus, quem esquece é a gente, irmão. Então, o que a crise faz? Ela mexe com o nosso emocional. E nós temos emoções, nós temos sentimentos, e isso atrapalha a nossa fé. Isso influencia na nossa fé. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós não estivermos alegres,
se nós não estivermos felizes, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante de uma situação difícil, nós já estamos entregando os pontos. Então, pastor, eu não posso chorar, eu não posso ficar triste. Pode, você não pode permanecer. Pastor, eu não vou passar por crise, eu não vou passar por dificuldade. Vai. O que você não pode é permanecer. Aonde eu tenho que permanecer? Eu tenho que permanecer no Senhor, porque Ele é o dono dos meus dias, Ele é o dono da minha vida, então Ele é o dono da minha família. Então o que eu preciso, irmão, pastor, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Deixa eu dizer para onde você tem que ir. Você tem que ir para Deus, você tem que orar, você tem que consagrar a sua vida, consagrar a sua família e dizer para o Senhor o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer de mim? Quem tem coragem de dizer isso? Não precisa ser agora. O que o Senhor quer de você, irmão, muitas vezes não é o que você quer. Eu já quis coisas e quis muito, e fui até o Senhor e disse: Senhor, eu quero. E Deus não me deu. E depois de um tempo eu entendi que não era para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Para de insistir naquilo que não é para você. Para de insistir naquilo que o Senhor não tem para você. Pastor, não importa valor, irmão. Não importa. Não importa o tempo que você vai ter que chorar, não importa o preço que você vai ter que pagar. Pague o preço, mas decida viver aquilo que o Senhor tem para você. Decida viver aquilo que o Senhor tem para você. Samaria estava passando por esse momento, e as pessoas passavam passando por esse momento. Eu creio que muitas pessoas naquele lugar oravam, clamavam ao Senhor, para que houvesse uma intervenção de Deus, para que Deus entrasse. Momento da crise, momento da dificuldade, é o momento que eu tenho que orar e dizer: Senhor, entra aqui. Senhor, o Senhor é o general de guerra, entra no meio dessa guerra. Senhor, eu estou passando uma guerra, eu estou passando um momento difícil na minha vida. Eu fui por um caminho que eu não deveria ir, mas eu decidi voltar. Apocalipse diz: volte ao primeiro amor, volte ao lugar do encontro, volte ao lugar que um dia você orou e Deus falou com você. Volte ao lugar que você encontra Deus. Pastor, é o meu quarto, pastor, é o meu banheiro, é minha sala, é as madrugadas. Pastor, tanto tempo que eu não oro, tanto tempo que eu não me consagro, tanto tempo que eu não coloco a minha vida diante de Deus. Às vezes nós entramos num piloto automático. Domingo tem culto, quarta-feira tem culto, quinta-feira tem mesa de cura, eu só posso ir no culto de domingo. E a gente começa a engessar o projeto de Deus. Nós já sabemos como vai ser a nossa semana. Nós não vivemos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, a novidade, o derramar de Deus, aquilo que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas todos os dias. Uma cabeça de jumento por 80 moedas de prata, uma parte de esterco de pombas por 5 moedas de prata. As mulheres comendo seus próprios filhos. A crise era terrível. O rei disse: o Senhor tem que fazer alguma coisa. Mas aí se levanta um profeta. Se levanta um profeta chamado Eliseu. E esse profeta diz: o Senhor vai mudar essa história. E o homem do rei, que vai levar o recado, na verdade que foi matar o homem de Deus, recebe o recado e diz: amanhã, a esta hora, vai estar tudo diferente. Vocês vão comer do melhor, vocês vão desfrutar do melhor. E o preço que vocês estão pagando em coisas desprezíveis não vai chegar nem perto do que o Senhor vai liberar sobre a sua vida. E esse homem recebe aquela palavra e diz: mesmo que Deus abrisse as janelas do céu, isso não podia acontecer. Duvidou. Aí o profeta diz para ele: você vai ver, só que você não vai desfrutar disso. O que é isso, pastor? Incredulidade.
não crer na palavra de Deus. Pastor, mas eu não disse isso, eu não falei isso, mas como você tem agido diante da crise? Você tem deixado de acreditar naquilo que o Senhor falou para a tua vida? Você tem deixado de acreditar? Você tem vivido os dias? Você tem vivido o dia de amanhã? Você tem dito, vai dar errado. Eu não sei se eu sair desse emprego. Eu não sei se não vai dar para pagar essa conta. De que forma que você tem vivido? Que tipo de palavra você tem liberado? Nos dias de crise, nos momentos de aflição, a palavra de Deus tem saído da sua boca ou você tem profetizado totalmente contrário? O que nós temos dito nos dias de crise? O que nós temos dito no dia mau, no dia da aflição, no dia do sofrimento? No dia que a conta não bate? No dia que a porta se fecha? No dia que o diagnóstico do médico vem? De que forma nós temos se portado diante da crise? Aquele homem olha para o profeta e diz, isso não tem como isso acontecer. E o profeta disse, você vai ver, vai acontecer. Quantos de nós não temos duvidado daquilo que o Senhor já disse ao nosso respeito? Irmão, uma das coisas que eu tenho mais orado para o Senhor, eu falo, Senhor, não deixe eu enxergar com os meus olhos. Não deixe eu enxergar com os meus olhos. Por quê, pastor? Porque os meus olhos enxergam o natural. Os meus olhos só enxergam o natural, irmão. E o natural, muitas vezes ele não é a realidade da terra, ela não é a realidade do céu. Pastor, como que é isso? A realidade da terra não é a realidade do céu. Ezequiel olhou um vale de ossos secos e Deus olhou um exército vivo. O profeta disse, a situação vai ser mudada. E o homem do rei disse, não pode ser mudado. Mas o profeta estava dizendo sobre uma visão do céu, sobre o que o céu estava dizendo, sobre o que o céu estava anunciando. Deixa eu dizer para você, aquela cidade estava cercada. E o cerco daquela cidade impedia que até aquela cidade, que o povo daquela cidade desfrutasse daquilo que Deus tinha para a vida deles. Deixa eu fazer uma pergunta para você, hoje a sua casa está cercada do quê? Hoje a sua família está cercada do quê? O que tem impedido que a sua família se converta? O que tem impedido que as bênçãos do Senhor cheguem até a sua casa? Qual é o cerco que está sobre a sua casa? Nós temos feito um ato profético aqui nessa igreja, que toda primeira terça-feira do mês os homens têm dado 7 voltas em volta dessa igreja. Nós estamos cercados essa igreja de oração, de óleo. Já teve até reclamação que está acabando o óleo da igreja. Pode comprar 5 litros, vai ter que comprar bastante óleo. E nós temos orado pelas famílias, nós temos profetizado. E o Samuel até disse, pastor, é pela fé mesmo, porque no natural eu não consigo dar nem a primeira volta. Quando chega, nós desce orando, irmão. Quando vai subir a subida ali, você não ouve ninguém falando nada. Eu olho para trás, o Natan já foi uma vez. Eu olho para trás, será que os caras estão aí mesmo? Está todo mundo ali. É benção. Aí a gente chega aqui, ora em frente à igreja, para a próxima volta, Deus renova as forças, a gente dá a próxima volta. Pastor, por que vocês estão fazendo isso? Vocês é louco? Não, a gente está cercando a igreja. A gente está construindo. A gente está derrubando os muros. E a gente vai passando e profetizando sobre as casas. Um dia nós passamos numa casa e tinha uma família discutindo, brigando. Atravessamos a rua, profetizamos, oramos no muro. Não entramos porque não conhecia, mas oramos em frente à casa. E todas as vezes que a gente passa lá, a gente não viu mais briga. Acabou a briga. E eu creio que nessas voltas que nós temos dado, o Senhor tem feito algo. Não é sobre o que nós estamos fazendo, mas é sobre a obediência daquilo que o Senhor pediu para nós fazermos. Pastor, eu não acredito nisso. Então ora, irmão, por nós que a gente acredita. Eu acho que isso tá bom, irmão. Eu respeito a sua opinião. Só ora por nós, para Deus dar força. Para Deus nos dar força. No último dia que a gente foi, nessa última terça-feira de janeiro,
na primeira terça-feira de janeiro, a última vez que a gente fez o ato. Eu falei para os meninos, o meu joelho doeu muito durante todo o dia. E aí quando eu cheguei aqui na igreja, eu até pensei, falei, eu vou falar para os meninos ir e vou ficar aqui. Aí eu lembrei do testemunho do pastor Eduardo, que ele falou que o joelho dele tinha sido curado, ele orando às madrugadas. Eu peguei a oração dele, falei, Senhor, cura o meu joelho, igual o Senhor curou do pastor Eduardo. Foi mais fácil o acesso, já estava liberado. E eu dei as 7 voltas, terminei, depois que eu falei, nossa, meu joelho parou de doer. Deus me curou que eu nem vi. E hoje eu recebi uma oração muito profunda, eu estava tendo muitas cãibras. Muita mesmo, coisa de velho. Vou fazer 43 anos sábado agora. Estou ficando tiozinho. Já vai preparando os jovens aí, Eric. Vai preparando aí, que essa igreja vai precisar de pastor. Os pastores dessa igreja já estão tudo meio tiozinho. E aí, hoje eu recebi uma oração, uma pessoa orou por mim. E ela disse, Deus está tirando até essas cãibras aí, que você está sentindo. Eu falei, eita Deus fiel. Então eu não vou sentir mais cãibra, não vou precisar nem comer banana. Mas entenda uma coisa, irmão, a sua casa, a minha casa, está cercada do quê? O que está cercando a nossa casa, o que está ao redor da nossa casa, o que está ao redor da nossa vida, o que nós estamos cercando a vida dos nossos filhos, como está cercada a nossa casa, com o cerco que está sobre a nossa casa. Às vezes nós olhamos e falamos, eu não consigo fazer isso, não consigo, isso não dá certo, isso também não dá certo. Espera aí. Tem alguma coisa errada, não tem? Não está batendo com aquilo que Deus tem. O cerco de Samaria impedia que eles desfrutassem. Ali gerou fome, ali tiveram que sacrificar a sua própria família. Mas o que o Senhor tem para a nossa vida não é isso. E esse ano nós começamos profetizando, e nós vamos profetizar o ano inteiro, e você vai contar testemunho, você vai viver milagres extraordinários. O seu estado hoje não é o que o Senhor tem para a sua vida. O que você está vivendo hoje pode ser um momento muito bom, como pode ser um momento muito ruim, mas eu quero te dizer que o Senhor tem muito mais para mim e para você. E isso não é sobre um relacionamento de petição, de dizer, Senhor, eu quero ser abençoado. Isso é sobre um direito. Nós temos direito de desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem para nós. Então, dentro desse direito, eu exerço o meu governo sobre a minha casa. Eu exerço o meu governo sobre a minha vida. Eu exerço o governo sobre as coisas que eu desejo ter. E eu oro a Deus, clamo a Deus e declaro aquilo que não tem chegado à minha casa. Senhor, limpa os céus da minha casa. Senhor, limpa ao redor, o quarteirão. Se tem palavras contrárias liberadas, se pessoas profetizaram coisas contra a minha vida, se tem pessoas que fizeram um trabalho de macumba, se tem pessoas que liberaram palavras sobre o meu casamento, se há inveja, sentimentos de inveja, eu quero agora, Senhor, em nome de Jesus, que os céus entrem em ação na terra e mova tudo aquilo que o inferno tem tramado. E aí esse profeta diz, vocês vão desfrutar, eles vão ver, o Senhor vai prover, o Senhor vai fazer. Sabe qual é a nossa dificuldade, irmão? É que na crise a gente só enxerga a crise. A gente só enxerga a crise. Você coloca os olhos na crise, eu coloco os olhos na crise, eu começo a enxergar a crise, eu começo a enxergar a dificuldade, eu começo a enxergar o que está dando errado. E aí nós começamos a olhar e falar, não, está dando errado, está dando errado, está dando errado, eu não sei o que eu faço, eu não sei como eu movo. E aí nós liberamos aquelas palavras que não sabe o que faz, e aí nós não vamos saber mesmo o que fazer, porque nós já trazemos a existência, liberamos sobre a nossa casa. Eu não sei o que eu faço com esse menino, eu não sei o que eu faço com essa menina, eu não sei o que eu faço com esse marido, eu não sei o que eu faço com esse trabalho, eu não sei o que eu faço com essa igreja, eu não sei o que eu faço com esse pastor. E aí você começa a entrar em confusão. E aí depois eu vou e oro, mas eu não anulo o decreto, as palavras contrárias que eu já liberei sobre a minha casa, que eu já liberei sobre a vida do meu irmão, que eu liberei sobre a vida da minha esposa, que eu liberei sobre a vida dos meus filhos. Meu irmão, a palavra que sai da nossa boca é uma oração, é uma petição a Deus.
Quando você fala, você está falando com quem? Você está liberando palavras. E a partir do momento que você liberou palavras, você está acessando o mundo espiritual. Então, quando você começa a liberar palavras e você diz, minha vida é isso, minha vida é isso, minha vida é aquilo, você está dizendo, a minha vida é aquilo. Você está declarando, você está profetizando, você está chamando a existência. Como que eu devo fazer, pastor? Está tudo tão difícil, mas mesmo assim... Estou passando um momento difícil na minha vida. Hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter. Hoje eu não estou curado, mas eu vou ser curado. Isso aqui é para contar um testemunho. Hoje eu estou chorando, mas amanhã eu vou sorrir, porque a Bíblia diz que um dia eu vou sorrir. Então, se hoje é o dia do choro, eu choro, mas amanhã eu vou sorrir. Hoje nós não temos ar-condicionado, mas em breve nós teremos. Quer que eu mande o orçamento para você? Quem quer o orçamento aí, eu mando, irmão. Deixa Deus te usar. Não, para você que Então, irmão, nós profetizamos, nós precisamos entender que a nossa linguagem tem que ser a linguagem do céu, que a nossa linguagem precisa ser a linguagem de Deus, e nós precisamos abrir a nossa boca e profetizar o que você não tem ainda, o que você não vive ainda. Talvez você mesmo esteja anulando todos os dias, talvez esteja batendo na sua porta e você dizendo, não, eu não consigo. E aí o anjo de Deus está chegando na sua porta para entregar, você diz, eu não consigo. Ela rejeitou o que eu ia entregar. Não, eu quero, eu vou viver. Então toma. Irmão, o mundo espiritual ele é muito sensível. Entenda uma coisa, há uma sensibilidade. Deus é sensível. Há uma sensibilidade. Eu creio. Você acessa, passa a ter direito. Eu não acredito. Você... Dá para deixar essa porta aberta aí? Pode deixar aberta um pouco, por favor. Você passa a rejeitar aquilo que Deus quer fazer. Quando você diz, não, eu não acredito, eu não aceito. Mas quando você diz, eu creio. O profeta diz, ei, vocês vão viver, vocês vão comer do melhor, fica tranquilo. Deus vai entrar com providência, e é em 24 horas. Os caras estavam 90 dias na crise. Em 24 horas Deus vai virar a chave. Tem gente aqui que acredita que Deus pode mudar a história. Em 24 horas. Sabe aquele dia, irmão, que tá um solzão. Aí você sai de casa e fala, nem vou levar guarda-chuva hoje. Aí você dá 2 passos. Cai aquela chuva. Quem faz essas coisas? É Deus. Então talvez você esteja vivendo hoje uma tempestade. É só Deus virar assim. Só virar a página do céu. Acaba a chuva. Acabou. Deus fez assim, e você passou a existir. Você passou a viver. Deus só soprou sobre a sua narina e a minha narina, e nós passamos a viver. E vai ser da mesma forma, quando ele... Já era. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, esta hora mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, mesmo que o Senhor Deus fizesse as janelas dos céus, no céu, será que isso poderia acontecer? E o profeta respondeu, eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. E aí o Senhor levanta 4 leprosos, 4 homens leprosos,
estavam à entrada do portão da cidade. E eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidimos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios, e nos entregamos a eles. E se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir ao arraial dos sírios. Quando chegaram às mediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito que no arraial dos sírios ouvisse um ruído de carros de guerra e cavalos, e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, e abandonaram as tendas e os seus cavalos e seus jumentos, e deixaram o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às mediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas, e nos calamos? Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo e anunciamos ao palácio real. 4 leprosos se levantam e dizem: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. A fome está aqui. Mas se a gente se levantar e for até lá, e eles nos aceitar, a gente vive. Agora, se eles nos aceitar, eles nos matam, já não tem mais esperança para nós. E a Bíblia diz que para a palavra do profeta se cumprir, o exército sírio ouve o passo daqueles 4 homens, como se fosse um grande exército. E eles dizem: está vindo um grande exército aí, a gente precisa fugir. E eles fogem e abandonam tudo para trás, o ouro, os pertences, os cavalos. E a palavra do profeta se cumpre. E a Bíblia diz que aquele guarda do rei, ele é atropelado pelos homens, mais à frente você vai ler, porque os homens estavam famintos, e quando eles sabem que tem comida disponível, o povo entra correndo e atropela aquele homem morre esmagado. Ele vê a promessa do Senhor se cumprir, mas ele não desfruta da promessa do Senhor. Mas quantos entraram na cidade? 4 leprosos. E a Bíblia diz que o passo daqueles homens era como o passo de um grande exército, que eles ouviam barulhos de um grande exército. Deixa eu dizer alguma coisa para você, irmão. Você imagine 4 leprosos com fome, debilitados, 4 leprosos que já estavam debilitados na sua saúde, ainda com fome. Você imagine aqueles homens caminhando, se aqueles homens estavam marchando. Aqueles homens estavam arrastando os seus pés no chão. Aqueles homens não estavam pisando, aqueles homens estavam arrastando os seus pés no chão. Mas o Senhor faz o exército dos sírios ouvir o barulho de um grande exército. Deixa eu dizer para você, que exército é esse? É o exército do Senhor. É os céus movendo a terra. Não é a terra que move os céus, é os céus que move a terra. Então aqueles 4 homens, eles eram excluídos da sociedade. Se alguém queria falar que aqueles homens eram mais de 100 metros de distância, aqueles homens eram desprezados. E Deus usou aqueles 4 homens como um grande exército. Sabe por quê? Porque eles decidiram fazer alguma coisa. Eles decidiram se mover. Deixa eu fazer um convite para você nessa noite. Se mova. Pastor, como Deus vai fazer? Não sei, se move. Pastor, como que Deus vai fazer? Não sei, para de fazer conta com Deus. Se move em direção à palavra do Senhor. Se move em direção àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Exerça a sua fé. Acesse aquilo que Deus tem para a sua vida.
Pastor, eu já usei todos os meus recursos. Não é sobre recursos, é sobre fé. Aqueles homens olharam para a situação deles e disseram: essa nossa situação, ela não vai ser mudada a gente ficando parado aqui. Essa situação, ela não vai ser mudada se a gente ficar aqui. Mas se a gente se mover, ainda há uma possibilidade das coisas acontecerem. E a Bíblia diz que aqueles 4 homens debilitados, leprosos, arrastando os pés no chão, faz o exército do inimigo ouvir o barulho de um grande exército. Sabe quando você ora, irmão, ainda que você esteja debilitado, ainda que você esteja triste, ainda que você esteja arrasado, tem um grande exército se levantando ao seu favor. Sabe quando você ora, quando você está nos seus piores dias e que você diz: Senhor, eu estou acabado, eu estou arrasado, deu tudo errado, eu não sei mais o que fazer, eu acho que eu vou morrer, se eu ficar aqui eu morro, se eu caminhar eu morro, se eu for para lá dá errado, se eu for para lá também não dá. Mas quando você dobra o seu joelho, quando você toma uma ação diante de Deus, os céus entram ao seu favor, o céu se move ao seu favor. Sabe qual é essa situação daqueles 4 homens arrastando os pés? É o céu se movendo e dizendo: eu mudo a história. Pastor, eu estou na crise, eu estou na guerra, não sei o que está acontecendo na minha vida. Vai para Ele, irmão. Se move. Dobra o teu joelho, ora todos os dias, ora todas as noites, ora o tempo que você tiver para orar. Peça um reforço em oração. Mova os céus. Diga: Senhor, move os céus ao meu favor. Pastor, é você. 4 leprosos, desprezados pela sociedade. Pessoas que as pessoas falavam mais de 100 metros de distância para não se contaminarem. E aí a Bíblia pega uma história dessa e fala que esses 4 homens faz um exército todo fugir. Que os passos daqueles leprosos era como o passo de um grande exército. Eu quero frisar isso bem para você. Você imagine aqueles 4 leprosos debilitados, com fome, debilitados na sua saúde, comprometidos. Se aqueles homens tinham condição de fazer isso aqui. Aqueles caras estavam arrastando os pés dele no chão. Aqueles caras estavam sendo levados pelo vento. E o Senhor diz que Ele ia fazer através do profeta Eliseu. E Ele faz. Deixa eu dizer para você, irmão, talvez você esteja hoje incrédulo, desesperançoso, desacreditado. Talvez as crises, talvez esse ano ainda não começou para você. Talvez você tenha dito: Senhor, esse ano ainda não começou para mim. Não aconteceu o que eu esperava. Talvez o ano passado não foi um ano bom para você. Talvez as coisas que você tanto almejou, tanto lutou para conquistar, você não conquistou. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Talvez você usou as armas erradas. Quantos de nós não usamos as armas erradas? Não, eu sei fazer, eu vou fazer. Não, eu dou o meu jeito. Quantos de nós não pegamos as armas erradas? Não, para isso aqui eu não preciso nem orar. É tão visível, é tão claro, é tão nítido que Deus está no negócio que vai dar certo. Quantos de nós, às vezes, usamos as armas erradas? E quando você usa a arma errada, o que acontece? Dá errado. Qual é a nossa arma, pastor? A nossa arma é a oração, é o clamor, é a entrega, é a busca, é o relacionamento com Deus, é a direção que o Senhor nos dá, é o caminho que nós devemos ir, é para onde nós precisamos ir. A nossa estratégia não é humana como cristão. A sua estratégia não é humana, a minha estratégia não é humana. A nossa estratégia é o que o Senhor tem nos direcionado a fazer. Quem nos dá a direção é Deus. Então não é sobre aquilo que eu desenho, projeto, fora daquilo que o Senhor tem, mas é dentro daquilo que o Senhor tem. Ah não, isso aqui vai me tirar um pouquinho do que o Senhor tem para mim. Então pode ter certeza, irmão, não é o caminho certo. Qual é o caminho certo? O caminho que vai de encontro com a palavra de Deus. E ele passa pela palavra, ele sai da palavra e ele vem para a minha vida. Então qual é a minha arma? Minha arma é oração, é jejum, oração, adoração. Davi, eu falei isso para os levitas aqui, isso eu quero finalizar, pode até vir aqui os levitas.
serafins, os querubins. Pode vir, Eric, pode vir, Josimar, André, pode vir. Cadê os homens? Ah, tá aqui. Tá vindo a Sabrine. Davi ia para a guerra lutar, ele pegava a sua espada, as suas armas de guerra, e ia lutar, irmão, na guerra, porque ele estava numa guerra, e ele ia lutar. E ele entendia que aquilo era uma guerra física, e ele precisava lutar com as suas armas. Mas quando Davi era chamado para expulsar o demônio que estava em Saul, Davi levava a sua harpa. E aí ele tocava louvores, e a Bíblia diz que o espírito que estava em Saul, ele se retirava. Então, para a guerra física, eu uso a minha força. Para a guerra espiritual, eu uso a oração. O louvor, a proclamação, a adoração. Deixa eu dizer para você, não importa o momento que você está vivendo, não tire a palavra de Deus dos teus lábios. Não importa o momento que você está vivendo, não deixe de adorar. Ah, hoje eu estou tão feliz, eu vou louvar. Hoje eu estou tão triste, eu vou adorar. Não importa, irmão, que está dando errado. Pode ter certeza. Que se você levar para o lugar certo, vai dar certo. Qual é o lugar certo? É em Deus. Não existe outro lugar, irmão. Não existe outro lugar. Eu amo a minha esposa, ela é mulher de Deus. Vocês sabem disso, ela é mulher de Deus. Mas tem coisa que eu não levo para ela, tem coisa que eu levo para Deus. Tem coisa que eu não compartilho com ela. O meu relacionamento com Deus é o meu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus, ele precisa existir. Ele precisa existir, ele não pode ser uma declaração de lábios. Ele precisa existir. E nesse relacionamento eu conto tudo. Pastor, eu tenho até medo de falar algumas coisas para Deus. Você precisa falar, irmão. Você precisa pedir algumas coisas para Deus. Eu já pedi algumas coisas para Deus. Sabe o que eu pedi para Deus? Senhor, arranca o meu orgulho. Arranca minha soberba. Já pedi não, peço sempre. Arranca minha soberba. Arranca de mim toda a raiz de amargura. Se alguém me fez mal e eu fiquei amargurado e eu vou liberar essa amargura sobre a vida de alguém, arranca isso de mim, Senhor. Sabe por quê? Porque a minha esposa não vai conseguir fazer isso. Muito pelo contrário. Ela vai ser a maior prejudicada se Deus não arrancar isso de mim. Eu vou fazer mal para ela, eu vou fazer mal para minha família, eu vou fazer mal para essa igreja. Então tem coisas que só Deus vai fazer. Mas eu entendo que tudo é dele, tudo é para ele. Então, Senhor, eu estou com um projeto, Senhor, eu estou com um sonho, Senhor, eu me frustrei, Senhor, deu errado, Senhor, todos os dias, todo momento, toda hora, a minha crise tem que me fazer avançar. E não tem outro lugar para você avançar, a não ser em Deus. Não, eu estou avançando aí, eu estou guardando um dinheiro, não que isso seja errado. Pode guardar e guarda, me dê um pouquinho também. Guarda tudo para você não, dê um pouquinho para mim. Não, eu estou avançando aí, eu estou comprando um carro novo, glória a Deus, mas não é sobre isso. É sobre avançar em Deus, é sobre crescer em Deus. A crise tem que nos levar para Deus. A crise tem que nos levar para perto de Deus. As nossas crises, elas têm que nos empurrar para Deus. Então, irmão, se você não tem ido para Deus, eu quero te convidar, vá para Ele. Se entregue, se derrame na presença dEle. Se derrame. Pastor, eu tenho vivido algumas coisas há anos na minha vida. Você já levou para Deus? Pastor, ora por mim, ora, irmão. Pastor, ora por mim. Pastor Eduardo, ora por mim, ora. Mas a decisão é sua. A decisão é minha. A oração não tem poder? Tem. A oração muda tudo. Mas eu preciso decidir o que eu quero viver. Ei, avance, avance, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Do fruto da sua boca o homem comerá o bem, mas os desejos
dos perversos é a violência. Se você lança uma palavra abençoada, você comerá do fruto dela. Mas se você lança uma palavra amaldiçoada, você também comerá do fruto dela. Então todos os dias, não importa o que aconteça, o que sai da minha boca é a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, frua, irmão, frua. Deixa Deus te usar. Pastor, eu tenho vergonha de pregar. Pregue para você mesmo. Pregue para o seu filho, pregue na sua casa. Ore na sua casa. Ore ao redor. Pastor, dá uma volta de carro na sua casa, profetizando, volta da rua. Derruba os muros. Ah, eu tenho vergonha de ir a pé. Vai de carro, pega um Uber. Eu não tenho carro, pega um Uber. Dá uma volta na sua casa, profetizando. Em nome de Jesus, tudo que está ao derredor aqui. Toda trama, toda palavra. Passam pessoas aqui, tem inveja, liberam palavras contrárias. Ora lá na mesa do seu trabalho. Ora no seu carro. Ora, irmão. Entrega tudo ao Senhor. Entrega tudo, entrega tudo. Pastor, o que eu faço? Vai para Deus, irmão. Vai para Deus. Se coloque de pé. Começa a falar com Ele aí. Feche seus olhos.